Olá, como vai você? Está bem? Oramos para que Deus o abençoe ricamente e a sua família e aqueles com quem você se relaciona. Queridos, hoje vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus, focalizando a pessoa de Jesus, a sua pessoa, os seus ensinos, a sua palavra e as suas obras. Oramos para que o Espírito de Deus nos ilumine, para que tiremos lições proveitosas para a nossa experiência religiosa. Eu quero convidar vocês para abrir a Palavra de Deus em Marcos capítulo 11, de 15 até o verso 18. Lemos assim: quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitiu que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Bem, queridos, vamos falar um pouquinho sobre a adoração naquele tempo, né? Desde que o homem pecou, Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios. Aquele sacrifício não era apenas algo para compensar o pecado, não. Por exemplo, quando Abel ofereceu um cordeiro, aquele cordeiro apontava para Cristo. Então, quando Abel sacrificava o animal, ele estava pensando no sacrifício de Cristo que ocorreria no futuro. Quando Deus instituiu o santuário, aquelas ofertas de animais simbolizavam Cristo, que morreria no futuro. Lamentavelmente, a compreensão dessa doutrina foi pervertida. E, de modo geral, a grande maioria do povo passou a ver que pecava, matava o animal para compensar o pecado que tinham cometido. E mais do que isso, mais tarde, no Templo de Jerusalém, aquele trabalho de sacrifício, aquelas ofertas sacrificais, viraram um grande comércio. O que acontecia? Especialmente na Páscoa e em grandes festas nacionais, o povo vinha de longe para oferecer o sacrifício. Alguns traziam os animais e os sacerdotes, aproveitando a situação, estabeleceram um comércio no templo, vender os animais. E o que faziam eles? Quando um adorador trazia o cordeiro ou um animal, eles procuravam descobrir um defeito no animal, porque só uma oferta sem defeito poderia ser aceita. Vocês já experimentaram, às vezes, quando estamos viajando e um guarda de trânsito desonesto, ele para o seu carro e começa a descobrir defeito para te multar? Era o que eles faziam. Então eles procuravam defeito no animal, falavam: esse animal aqui não pode ser aceito, você tem de comprar o meu. E vendiam bois, vendiam ovelhas, vendiam pombas, e por alto preço. E aqueles cambistas, eles repartiam lucro com os sacerdotes. Até alguém afirmou que o cargo de um sumo sacerdote no tempo de Jesus custava uma base valia $1 milhão. Aquilo dava muito lucro. E agora, é verdade que o comércio não era feito dentro do templo, mas no pátio. Mas a agitação era tão grande, aquela venda de animais, aquele movimento de câmbio da moeda que traziam para o câmbio para a moeda do templo, faziam tanto barulho que perturbava a adoração. Mas os sacerdotes estavam comprometidos com aquilo. Então agora, o que nós lemos aqui?
Jesus entrou no templo e ele viu aquela profanação. As pessoas que estavam dentro do templo, que vinham para adorar, não podiam concentrar sua mente em Deus, porque o barulho do comércio atrapalhava tudo, né? E quando Jesus entrou no templo e viu aquela situação, o que ele fez? Bem, queridos, ali Jesus manifestou a sua divindade. Ele pegou um chicote de cordas. Alguns entendem que Jesus bateu no povo com chicote, mas não é isso. Jesus não bateu em ninguém. Mas diz a inspiração que aqueles chicotes pareciam uma tocha de fogo na mão de Cristo. E Jesus parou por um momento, ele fixou a atenção na situação, só o seu olhar já fez com que todos parassem com o comércio. E ele fez mais do que isso. Ele agora começou a expulsar todos aqueles comerciantes de dentro do pátio do templo. E agora ele derrubou as mesas, derrubou as moedas, expulsou os homens, os animais, e realmente a presença divina de Cristo espalhou um terror naquelas pessoas. E elas saíram correndo do templo, apavoradas, mas Jesus olhava para eles com misericórdia, porque eles haviam perdido o senso de adoração. Eles haviam feito da adoração a Cristo, da adoração a Deus, através dos sacrifícios, um comércio. Lamentavelmente, isso está se repetindo hoje. Um certo ex-presidente do Brasil falou que um dos maiores negócios no Brasil é a abertura de igrejas. Então, os templos de hoje, a grande maioria, claro, temos as honrosas exceções, né? Temos pessoas honestas, temos templos de pessoas religiosas que realmente adoram a Deus, mas infelizmente a grande massa das igrejas que hoje povoam o Brasil e outros lugares é uma fonte de renda, é uma maneira de explorar comercialmente o povo. Então o que fez Jesus? Ele expulsou os cambistas, derrubou as mesas, as moedas tilintaram e os homens fugiram dele com os animais e com tudo. E que disse Jesus? Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, queridos, agora qual era o significado do templo e daquela purificação que Jesus estava fazendo? Irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando Deus criou o ser humano, ele fez das suas criaturas inteligentes, um templo para a habitação de Deus. Quando o homem pecou e se entregou a Satanás, se entregou ao pecado, o coração do homem passou a ser uma morada de demônios. Essa é a realidade. Mas quando Jesus veio e fez o sacrifício por nós, ele fez com que o nosso corpo passasse de novo a ser o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus expulsou aqueles cambistas, aqueles comerciantes do templo, ele estava ilustrando a sua obra de expulsar do templo da alma os pecados, os demônios que têm dominado o ser humano. Então, aquele trabalho de Cristo era um trabalho literal, mas também era um trabalho simbólico, era um trabalho figurado da obra que ele quer fazer em mim, quer fazer em você, purificar o nosso coração de todo pecado, de toda contaminação. Mas qual foi a reação dos sacerdotes? Observe que o verso 18 do capítulo 11 de Marcos diz assim: os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Por que os sacerdotes e os oficiais ficaram irados com Jesus? Porque Jesus, purificando o templo daquela contaminação, ele ia eliminar aquele lucro desonesto que eles estavam usufruindo. Quer dizer, eles fizeram da igreja, fizeram da religião um comércio degradante. Então Jesus veio purificar o templo de Jerusalém e com isso ele estava ilustrando a purificação que ele quer fazer em nossa vida.
Jesus quer expulsar de nossa vida todo pecado, toda contaminação, todo o espírito mau que tem dominado a sociedade. É claro, queridos, que nós devemos entregar-nos a Cristo para que Ele possa fazer esse trabalho. Então, queridos, esse trabalho de Jesus, de purificar o templo, Ele de fato queria purificar o coração dos adoradores daquela contaminação, daquele egoísmo, daquela ganância, daquela cobiça, mas Ele quer fazer o mesmo em nosso coração. Então, a preocupação de Jesus não era apenas aquele templo físico de Jerusalém. O seu objetivo era fazer com que o ser humano voltasse a ser aquele templo do Espírito Santo que foi criado no começo. É por isso que em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, queridos, Deus quer fazer uma obra completa em nós. Está escrito na palavra de Deus que os pecados mais ofensivos a Deus são o orgulho, o egoísmo e a cobiça. E devido à cobiça, devido ao egoísmo, foi que os sacerdotes, os oficiais do templo, fizeram do templo de Jerusalém um comércio que desonrava o nome de Deus. Então, queridos, Deus está disposto a fazer por nós e em nós uma purificação completa. Ele quer fazer de nós um templo do Espírito Santo. Não vamos pensar que naturalmente nós somos templo do Espírito Santo. Não. Nós, quer dizer, quando Deus criou o homem, Ele fez do ser humano templo do Espírito Santo. Com a submissão do homem ao pecado, aquele templo foi transformado em habitação de demônios, habitação de egoísmo, de pecado. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, nos entregamos a Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, Ele, mediante a Sua palavra, mediante o Seu Espírito, Ele purifica a nossa vida, Ele remove de nosso coração todo o pecado, todo o vício, todo o mau hábito, para que o nosso corpo passe a ser de novo habitação divina. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz assim, versos 16 e 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E o mesmo livro, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 até o verso 20, lemos assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês perceberam qual é o objetivo de Deus para conosco? Então, o plano divino é levar-nos de volta àquele templo que foi criado no começo. Não vamos pensar que o nosso corpo é nosso, que podemos fazer dele o que queremos, não. Diz o apóstolo Paulo que o nosso corpo pertence a Deus, porque nós fomos comprados por preço. E ele diz, glorificai, pois, a Deus no corpo de vocês. Agora, voltando a Marcos, no capítulo 11, aquela ação de Jesus, ela provocou uma ira nos sacerdotes. No capítulo 11 de Marcos, verso 27, até o verso
33, lemos assim: então regressaram para Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam. Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então, por que vocês não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, que todo o povo pensa que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Bem, queridos, os sacerdotes ficaram irados com Jesus por causa daquele trabalho de purificação do templo, por causa daquela expulsão dos cambistas do templo, por condenar aquele comércio profano que era feito no templo. E agora eles queriam saber quem deu aquela autoridade a Jesus. É claro que Jesus não precisa de autoridade dos homens. Jesus é Deus, ele tem toda a autoridade. Ele quer nos purificar. É verdade que ele não força a entrada. E outra coisa, querido, que devemos aprender: nós não devemos nos purificar para que Jesus entre. Vamos entender bem esse ponto. Nós devemos permitir que Jesus entre para que ele purifique. Deu para entender o pensamento? Eu não tenho poder para me purificar, para que Jesus entre. É verdade que eu preciso decidir aceitar a Jesus. Então, quando eu permito que ele entra e faz a purificação. Foi o que ele fez no templo. Ele não exigiu que o templo fosse purificado para depois ele entrar. Ele entrou e purificou. Então, quando Jesus entra em nossa vida, a sua presença faz com que os maus espíritos, o pecado, os maus hábitos sejam eliminados da nossa vida. Sempre nós repetimos aquela mensagem de Apocalipse 3, 20, que faz Jesus. E diz assim: eis que estou à porta do coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, queridos, Jesus quer entrar em nossa vida, mas ele não arromba a porta. Ele bate a porta do nosso coração, ele espera que nós abramos a porta, quer dizer, nós decidamos aceitá-lo, para que ele entre e faça a purificação da nossa vida. E para essa purificação, Deus usa dois agentes principais. É o estudo da sua palavra e a obra do Espírito Santo, a qual não deve ser resistida pela nossa persistência no pecado. Deus quer fazer por nós e em nós um trabalho completo de purificação que nos capacite a viver com Ele eternamente. Deus quer fazer uma obra em nosso coração, em nossa vida. Lamentavelmente, mais tarde, quando Jesus foi novamente no templo e os judeus continuavam com seu comércio, porque diz a Bíblia que ele purificou o templo 2 vezes, mas na última vez ele falou assim: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Aquele templo que havia sido construído para louvar a Deus, para a adoração do Criador, foi transformado num covil de ladrões. Aquele sacerdócio se tornou totalmente corrompido. E quando perderam de vista o objetivo do templo, o templo acabou sendo destruído no ano 70. Está claro, amigos? Então é o seguinte: a purificação que Jesus fez no templo a primeira e a segunda vez, elas têm uma lição objetiva. Ele não quer apenas purificar o templo físico onde nós adoramos, ele quer purificar o templo da nossa alma. Ele quer limpar o nosso coração de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda cobiça, de todo pecado, de toda depravação. E quer fazer de nós uma morada do seu Espírito Santo. Então, queridos,
Aqui temos uma lição muito objetiva, uma lição muito clara. Aquele propósito original, porque Deus criou os seres inteligentes, os anjos, os mundos não caídos, o ser humano, para que o homem, esses seres inteligentes, refletissem a glória de Deus na sua vida. Então, como já afirmamos no passado, quando o homem pecou, o templo o corpo humano passou a ser a morada de demônios, morada de pecado. Mas Deus, através de Jesus, através do Evangelho, Ele quer restaurar aquela condição inicial para a qual Deus nos criou sem pecados. Então, queridos, nós queremos fazer um apelo a você para que, se você ainda está separado de Cristo, você está longe dele, ele quer fazer em você uma obra completa. É claro que Jesus, quando ele viveu uma vida perfeita e morreu no Calvário, ele fez isso por nós. Agora, quando nós queremos aceitá-lo, ele quer que nós nos entreguemos a ele, para que ele expulse da nossa vida tudo aquilo que seja contrário ao seu caráter, contrário à sua vontade, contrário à sua santidade. Vamos reconhecer, amigos, que nós não temos esse poder em nós mesmos. Nós precisamos nos submeter a Cristo para que Ele faça uma obra completa. Então eu quero perguntar a você, não quer aproveitar hoje também e entregar-se a Jesus, para que Ele possa purificar você também, purificar a sua vida? Interessante que 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe para que nos entreguemos a Ele neste momento. Amém.